Oi, gente, tudo bem? Eu aqui de novo com vocês, eu sou o Adriano Reale. Eu estou aqui falando um pouco do Teatropia, o Instituto de Química da Unesp junto com o ProEx, que tem possibilitado trazer essa novidade do Teatropia para vocês, né? Que na verdade o Teatropia é presencial, mas a Unesp junto com o ProEx resolveu trazer esses vídeos para a gente poder ter uma leve oficina, assim, uma leve percepção já do que é o Teatropia, para que futuramente a gente tenha isso na prática, né, presencialmente. Se Deus quiser, assim, mais para frente, a gente poder transferir isso ali presencialmente. Então, o Teatropia, basicamente, ele é presencial, mas aqui eu vou colocar para vocês todas as histórias e pesquisas e alguns conceitos que ajudam a entender o Teatropia. Claro que de uma forma resumida, né? Porque é mais difícil você trazer isso por vídeo e ficar aqui horas falando e explanando sobre. Então eu estou trazendo de uma forma bem resumida, bem básica, e depois quando a gente for fazer o presencial, a gente vai poder realmente estar ali junto com essa parte física, essa parte corporal, que ajuda muito mais a gente entender todo esse processo, tá? O Teatropia, como eu falei, foi criado através do teatro mesmo, né? Porque eu trabalho com alunos, dou aula de teatro já há 20 anos para escolas particulares, projetos sociais e tudo mais. E como eu falei nos outros vídeos, né? Eu trabalhei muito já a questão, dentro do Teatropia, a gente foi trabalhando a questão da diferença entre emoção e sentimento, que aí a interpretação que a gente dá, visões periféricas. Agora a gente vai falar sobre os receptores do nosso corpo, né? Que às vezes a gente nem percebe que a gente tem, né? Que são os receptores de informação que é o dia inteiro a gente recebendo e às vezes a gente nem percebe, né? Então é muito importante que você veja esses vídeos, que você siga aí os oito vídeos que a gente está fazendo para vocês. Como mais uma vez eu falo, porque a gente está fazendo de uma forma bem resumida, né? E agora então, esse vídeo eu quero falar com vocês sobre receptores corporais, né? Sobre os receptores que o nosso corpo tem, porque a gente se adetém aos cinco sentidos nossos, né? A visão, audição, tato, paladar, né? E olfato, e a gente esquece de que, sim, esses são importantes, mas existem outros que a gente não tem ali a percepção, mas que são importantes para esse processo também, como um deles a pele, né? A nossa pele, ela é um receptor muito grande de informações, né? A nossa pele, os nossos músculos, os nossos nervos, a nossa energia, a energia que corre dentro do seu corpo, ela também é um receptor, né? A energia que a gente cria. Então, o Teatropia, quando a gente vai trabalhar nessa questão de receptores, a gente trabalha bastante primeiro os cinco sentidos, né? A questão da audição, da visão e tudo mais, assim como esse da visão periférica, né? Que a gente fez do vídeo passado. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar o sentido da visão, além da visão periférica, como a gente já falou no vídeo passado, tem a visão de todas as outras formas, né? Não só a periférica. A gente trabalha a periférica, mais focada, focadinha. A gente entende, trabalha os músculos dos olhos e tudo mais para essa questão da recepção visual, né? Então, é claro que ali eu coloquei de uma parte só do nosso sentido, que é o olhar, né? Mas a gente tem outros, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples também. Quando você está perto de uma bateria de escola de samba, por exemplo, né? Se você estiver bem perto dos tambores ali, dos instrumentos, parece que você sente na pele quando vem aquele som, né? Que vem naquela onda lá. Ai, tem um negócio no meu cabelo. Acho que era um bichinho. Quando você tá, por exemplo, ali perto de instrumentos de percussão ou bateria de escola de samba, essas coisas, né? Você sente
aquele som que vem e parece que toca a sua pele, assim, você sente até né? Isso, então, mostra que a nossa pele também é um receptor, né? E fora outras coisas, os nossos sentidos, né? Quantas vezes a gente dá atenção para os nossos sentidos, né? Quantas vezes a gente dá valor aos nossos sentidos? Os sentidos, eles não eram valorizados, assim, nessa questão de percepção, de primordial, de ser aquele primeiro sentimento, aquele primeiro sentido mesmo das coisas, né? Como eu disse no outro vídeo, a gente, no dia a dia, desde que a gente nasce, a gente é moldado, né? A gente vai sendo moldado com conceitos, com família, com convívio social, engenharia social, né? E tudo mais. E cada época que a gente vai passando, né? A gente vai sendo moldado, vão sendo colocados camadas na gente, assim. E que fazem a gente, muitas vezes, esquecer esse lado sensível nosso. Né, que os atores, os artistas principalmente têm muito e têm isso bem desenvolvido e aflorado, assim, né? E por isso até que muitos artistas são colocados assim, porque vão contra algumas coisas que vão formando a gente de um jeito que a gente não é a gente, né? Então um desses receptores que eu falo assim também, que eu falei, tem a pele, mas um dos receptores é essa tua intuição, é esse seu sentimento, né? Esse sentimento que é primordial, mas só que até então em questões acadêmicas essa percepção ela não é muito colocada, né? Porque é como se não tivessem bases ali científicas ou de pesquisas que dessem uma aprovação para essa técnica ou para esse receptor, né? Que é esse sentimento que vem primeiro lá, né? Que que é o primordial mesmo, que é aquela coisa que você sente ali, que ele flui em você, mas que às vezes a gente não dá ouvido por não ter uma base ou acadêmica ou sei lá o que, né? E de uns tempos para cá isso vem mudando, né? Principalmente na neurociência, assim, e na filosofia, eles vêm cada vez mais percebendo a importância, hoje em dia principalmente, desses sentimentos, dessas sensações, dessa percepção principalmente que a gente tem, aquele sentido que a gente tem das coisas, né? Que é porque eles são independentes de tudo isso que já nos formou, de todas essas caças que foram colocadas na gente. Esse processo primeiro primordial, aí, essa percepção primordial que a gente tem, que alguns chamam de instinto, sexto sentido, né? Cada vez mais agora está sendo valorizado e com bases assim, esses trabalhos mesmo dessa percepção, esses sentimentos da percepção, né? Por exemplo, quando um ator vai criar, né, o personagem ali, ele tem ali os estudos dele, as personalidades da personagem, ele tem as características físicas, emocionais, os conflitos e tudo mais, né? Mas aí é onde que entra essa questão sensível do ator, no caso ali da atriz, do artista, né? É quando, em cima de tudo isso que ele recebeu de informação, ele tem uma percepção de como manifestar aquilo, de como fazer aquilo lá, né? De como interpretar aquela personagem, né? E ele consegue, através dessa percepção, trazer uma originalidade do ator para aquilo lá. E também isso trazendo para a nossa vida, né? Quantas coisas a gente faz no nosso dia a dia, a gente está o tempo inteiro ali na correria e a gente esquece um pouco dessa questão do primordial, desse sentimento, dessa percepção primeira que a gente tem, né? E, por exemplo, no seu dia a dia, às vezes você vai fazer alguma coisa e de repente você tem aquele sentido, nossa, olha, isso daqui acho que ia ser interessante fazer. Ou o ator, a atriz ali consegue ler toda aquela estrutura ali da personagem do personagem, mas num instante ele tem aquela percepção, não, nesse momento ela aconteceu isso, ela sentiu isso, ela fez isso,
né? Então isso vai trazendo para a gente também um trabalho maior dos nossos receptores físicos, né? Além desses que a gente já conhece, que a gente já falou, você começa a dar um ouvido, né? Você começa a usar uma das suas percepções para ouvir outra, né? Ou para sentir a outra, né? Que é essa de perceber mesmo as coisas, de percepção mesmo, né? De primordial, que é aquela sensação, aquele pensamento, aquele sentido que vem primeiro, antes dele ser moldado por tudo que a gente, né, é até hoje, assim. Então essa questão desses receptores corporais, eles são importantes, mas também a gente vai descobrindo eles nos processos mesmo presenciais que a gente vai fazendo, nos exercícios e tudo mais, né? E como isso é importante para a nossa vida também nessa questão, né? Quando você tem essa noção dos receptores, você está muito mais atento à vida, né? É como se seu cérebro ligasse todos os outros sentidos e resgatasse esses que a gente ainda não conhece e começasse a trazer. Então a gente cria uma energia melhor, a gente cria uma perspectiva melhor. A gente consegue olhar aquilo que a gente está vendo ali com uma percepção diferente, né? Então, quando a gente começa também a trabalhar esses sentidos, essa percepção primordial, isso que está lá no começo, antes de toda essa formação que a gente tem hoje, moral, religiosa e política e tudo mais, né? Ela é muito importante e está sendo buscada agora de novo esse reajuste com esse sentido, com esse receptor, né? De informação. Então, dentro do nosso processo prático ali, a gente coloca essa questão dos receptores em exercícios. Primeiro em exercícios de contato, para a gente entender os 5 sentidos ali e tornar ele mais prático. Como eu já falei do outro, a visão periférica, do tato, Bom, enfim, a gente vai trabalhando todos esses sentidos em todas as vertentes dele. Para cada vez mais o ator ou a atriz ou a pessoa que está, ou você que está vendo aí, você cada vez mais se propõe a conhecer, a se perceber, a experimentar o mundo e as possibilidades com mais receptores, não a gente fechar só nesses aqui, né? Que a gente conhece, esses que a gente usa diariamente, que às vezes a gente até esquece de usar, né? Como no outro lado da visão periférica, que às vezes a gente esquece de trabalhar e a gente vai deixando esses processos, né? Mas só que isso também ajuda a gente a pensar em outras coisas, não são só questões físicas, né? Como eu falei, quando a gente começa a prestar atenção a todos esses receptores que a gente tem, as nossas juntas, né? As nossas juntas recebem informações também, porque elas se manifestam enquanto a gente está no nosso processo de criação do movimento do corpo e tudo mais. Então, é muito importante a gente cada vez mais ter esse olhar para além dos sentidos assim que a gente conhece, né? E dentro do trabalho do Teatropia em Cena, a gente faz muito isso. A gente trabalha com energético, com exercícios que colocam essa questão assim, né? Porque a gente tem que fazer na prática para ir percebendo, né? E dentro de exercícios fechados, né, que a gente faz, então depois quando a gente for fazer esses presenciais, vocês vão perceber como que dá para fazer isso, né? Que esses receptores todos são importantes. Tem um coreógrafo, agora eu não vou me lembrar o nome dele, acho que é o Ivaldo Bertazzo, não lembro agora, mas que foi um coreógrafo que ele fez um trabalho com essa questão dos receptores do corpo, né? Da gente prestar atenção em todos eles e sentir cada receptor, porque são eles que vão dar pra gente uma amplitude maior da criação, ou para personagem, ou para o nosso cotidiano, né? Então, cada vez mais que a gente pensar nesses receptores, a gente buscar até descobrir novos receptores na gente, né? Pô, Adriano, mas você é louco, deve ter um número certo, não sei. Eu não sei, porque cada um de nós tem uma sensibilidade, tem uma formação diferente. Então, cada um tem um olhar diferente, né? Ouve diferente, sente gostos diferentes. Então, nas aulas a gente vai descobrindo outros receptores, né? Quando a gente está fazendo essas aulas, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma massagem de dilatação muscular, por exemplo, né? Quando a gente toca na coluna ou na vértebra, você já começa a perceber outras informações ali, né? Só com o toque da mão. Mas quem está recebendo outras informações através do outro receptor que é a pele. E isso vai transformar depois dentro do cérebro e da condição de criação, no processo de criação,
mais elementos para ele usar depois em cena, né? E para a vida também. É como o Google, né? Se ninguém for lá e colocar informações nele, se ninguém for lá e preencher ele, a hora que você for buscar alguma coisa lá, você não vai achar, porque ninguém carregou ele, ninguém preencheu ele com todas aquelas informações, né? E assim a gente também, quanto mais a gente se experimenta, quanto mais a gente experimenta nosso corpo, mais um leque de opções vão abrindo, de receptores, para a gente cada vez mais usá-los na formação dos nossos projetos e processos do nosso dia a dia, ou artísticos ou pessoais mesmo, né? Então, por que o Teatropia é importante para tudo isso, né? Como lá do começo, quando você aprende que emoção é diferente de sentimento, né? Que o sentimento é a interpretação que você dá sobre aquela emoção. Depois você percebe que você tem partes ali do seu corpo, que nem a visão periférica, que quase a gente não trabalha. E que você come. Então isso já são descobertas, né? Já são propósitos que vão trazendo para você, né? Depois que a gente fez a questão essa dos receptores e tudo mais. Então isso, a gente está carregando agora o nosso corpo, carregando a nossa mente com todas essas informações, para quando a gente precisar, ele já vai estar ali para você poder usar, né? Ou então quando você vai usar ali para o personagem ou para o palco, ou alguma coisa desse tipo. Então os receptores do corpo, eles são muito importantes que a gente os trabalhe, e principalmente trabalhar eles presencialmente, né? Porque são eles que vão dar essa amplitude toda para o entendimento e para a compreensão de criação e de vivência, assim, né? E os receptores, eles são estudados por muitos profissionais, né? Os receptores estão ligados a todas as linguagens, né? Porque em todo momento a gente está recebendo informação, né? A nossa consciência está recebendo informação, está recebendo números, está recebendo dados, né? Para quando você precisar, você usar. Mas só que a gente acumula tudo, às vezes só nos 5 sentidos, né? E a gente deixa de perceber o que os outros sentidos podem sentir, como os outros receptores podem sentir, né? Como a nossa pele, as juntas, a consciência, aquela sensação lá antes de ser formado todo, né? Então são esses processos que vão trazendo também uma leitura diferente para a gente e um acréscimo maior também para esse desenvolvimento do Teatropia, né? Que o importante, como eu falei, é você se propor a conhecer agora esses outros receptores, né? Você pode pensar com você, nossa, como eu tenho mais receptor de informação? É um sentido a mais que eu tenho? Eu sinto mais as coisas pelo coração aqui, sei lá, pela pele, eu sinto essa vibração de som que chega na pele. Você vai se descobrindo, então através da Teatropia a gente vai descobrindo esses outros receptores, que às vezes o de um não é o do outro, que até tem, mas em questão de desenvolvimento são outros, né? Então a gente vai passando essa questão da Teatropia dentro de cada ponto dessas percepções, porque são elas que vão fazer a gente criar, são elas que vão fazer a gente entender algumas questões humanas, de desenvolvimento, de estado e tudo mais, né? E são elas que vão trazendo outras também informações para que a gente possa ainda mais aumentar essas questões dos receptores, porque quando você está criando, o visual é importante, porque você vai ver. Quando você está se desenvolvendo, a audição e visão e fala é muito importante, né? Claro, são os nossos sentidos, mas com isso a gente vai esquecendo dos outros sentidos, né? A gente vai esquecendo esses da percepção, que é primordial, a gente vai esquecendo dos receptores do coração, que recebe muita informação e também distribui muita informação. A gente vai esquecendo de receptores como os ossos, né, que também recebem, dão informações. A gente vai esquecendo de receptores como um toque simples, né? A gente sabe que tem o tato, mas a gente vai esquecendo que cada vez que você toca um lugar é como se seus dedos estivessem recolhendo todas as informações daquilo lá através do seu tato e depois da sua visão e depois da sua audição e tudo mais, que vai trazendo reconhecimento depois para uma coisa. E é assim que a gente faz com a Teatropia também. A gente vai sentindo e vai vendo todos esses receptores e depois os juntando para a gente chegar num processo de criação e de desenvolvimento e evolução. Mas como eu disse, isso não é um processo.
sou rápido, tá, gente? Que nem eu tô falando aqui para vocês, mas aqui é muito resumido. Eu tô colocando de forma bem básica, porque a gente tem pouco tempo, né? Vocês estão vendo, são só pouco tempo por cada vídeo. E também ficar muito tempo escutando eu falar, né? Ia ficar também cansativo, mas é legal que vocês percebam essa sequência de vídeos aí, vocês vão percebendo esses pequenos pontos que às vezes a gente não dá uma atenção, né? Então esse de hoje dos receptores a gente fica aqui, eu paro com os receptores hoje, os receptores corporais, né? A gente já falou então da emoção e sentimento, falamos da visão periférica, agora falamos dos receptores. E no próximo vídeo eu quero vocês aqui para a gente poder falar sobre a imaginação, o quanto é importante a imaginação no processo da nossa existência também, ok? Então eu espero vocês no próximo, gente, não desiste de mim aí não, viu? Aguenta um pouco aí, eu sei que estou falando demais, mas vamos junto aí, que aí de repente depois, na hora que a gente for pro prático, vocês vão perceber melhor tudo isso, tá bom, gente? Um abração!